Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do ano. Meu nome é Matheus Proença. Estamos muito felizes em tê-los aqui. Estamos com grandes expectativas para esse novo ano. Certamente Deus fará grandes coisas. Na semana passada, nós compartilhamos a leitura orante 2025. Se você ainda não acessou, te convido a ir lá no nosso Instagram, no link da bio, clicar no link da bio, vai ter lá uma abinha da leitura orante, só clicar nela, vai estar lá disponível para você baixar ou ler online gratuitamente. Nós já declaramos você sendo plenamente edificado e abençoado com esse material, com certeza será. E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre oração. Ainda na série Uma Vida de Relacionamento, hoje nós vamos falar sobre uma vida de oração, inclinados em oração. Nos últimos 4 episódios, no ano passado, nós focamos na palavra de Deus, no papel e na influência da palavra de Deus em uma vida de relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre a oração, o estilo de vida de oração e a ligação que isso tem com o relacionamento, destacando que isso é o próprio relacionamento. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que nós colocássemos é o propósito principal da oração. O propósito principal da oração é o próprio relacionamento. E se a gente entender errado o que é oração, nós vamos acabar agindo errado frente a ela. Nós podemos enxergar a oração muitas vezes como uma prática espiritual, como um pagamento a Deus para Ele fazer alguma coisa. Isso não só para oração, muitas vezes com jejum e outras práticas todas. Ir à igreja, você acha que é um pagamento. Bom, eu estou fazendo a minha parte, entre aspas, fazendo a minha parte. Eu estou pagando, estou dando algo para que Deus me dê algo. Se você entender dessa forma, você, infelizmente, não entendeu nem o que é relacionamento e, infelizmente, não entendeu o que Jesus fez na cruz. Porque você não precisa fazer nada para receber algo de Deus. Não é um pagamento, eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Não. Jesus já fez na cruz. A obra consumada de Jesus já providenciou todas as coisas. A provisão da graça já está disponível. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. Observe então que oração não é uma atividade de pagamento. Uma outra coisa que poderia também passar pela mente de alguns, infelizmente existe, é você achar que é um veículo para conseguir coisas de Deus. Do tipo, beleza, eu não estou fazendo por pagamento, mas talvez seja um veículo para eu conseguir aquilo que eu quero de Deus. E aí então eu só vou para a oração quando eu quero alguma coisa. Eu só vou para a oração quando eu quero que Deus me dê algo ou solucione algo. Dessa forma você nunca vai entrar em oração para ouvir, mas só para falar. Então você entra em oração, fala tudo o que você quer e não fica aberto para ouvir nada. Infelizmente você também não entendeu o que é relacionamento, tendo uma imagem como essa. Eu gosto de dizer que a provisão da graça ela é insustentável fora de relacionamento. Jesus proveu. Existe uma provisão disponível. Agora, você achar que você entra em oração para conseguir aquela provisão de Deus, mas logo que você consegue, você toca a sua vida sozinho, isso é insustentável. Insustentável. Oração deve ser algo diário, é um relacionamento diário, é uma comunicação, falar diário com Deus. E não só falar, mas ouvir o que Deus tem para falar. Chris Valentin, recentemente, ele falou que o objetivo das disciplinas espirituais é a intimidade com Deus e não a escravidão a rotinas e rituais. E, infelizmente, acontece muito isso. Às vezes, você começa a praticar oração, praticar jejum, praticar várias atividades espirituais e você não percebe que aquilo está te escravizando em rituais, rotinas e você perde a essência do que é. Todas as práticas espirituais, todas as disciplinas espirituais são para relacionamento. Te conduzem ao próprio relacionamento, cultivam um relacionamento. Gostaria de iniciar lendo Provérbios capítulo 3, versículo 6, que vai dizer assim, Provérbios 3:6, reconheça, iada, experiencie, conheça por experiência, familiarize-se com o Senhor em todos. É alguns? Não. Todos os seus caminhos. Esse caminhos é Derek, que é curso de vida, é onde os seus pés irá pisar. Então, experiencie o Senhor, tenha experiências com o Senhor em todos os seus caminhos, em todos os lugares onde você vai pisar o pé.
em todos os assuntos da sua vida, no curso da sua vida. E Ele endireitará, nivelará, direcionará, tornará suave as tuas veredas. Observa que essa passagem é praticamente um convite para você experienciar do Senhor, para você provar do Senhor em todos os seus caminhos. Não é em alguns, mas em todos eles. É você compartilhar todos os seus pensamentos. É você compartilhar todos os seus desejos. É você compartilhar todos os seus planos a Deus em relacionamento. E qual é a consequência disso? Que você, estando exposto à presença dele em relacionamento, ele vai te dizer, ele vai te instruir, ele vai te conduzir em todas as coisas. E a passagem vai dizer que ele nivela os seus caminhos. Ele dá o norte. Ele torna suave as suas veredas. A questão é que muitas pessoas, infelizmente, às vezes nem de forma consciente, tá? Mas, infelizmente, elas acabam tendo medo de compartilhar com o Pai os seus planos e projetos, os seus pensamentos. Inconscientemente, às vezes. Tem medo de tratar um assunto com Deus, porque parece que se eu tratar com Deus esse assunto, ele vai mudar. E eu não quero que ele mude. Mas por que você deveria temer, ter medo de ele, de colocar diante dele um assunto e ele orientar e mudar o assunto? Por acaso a sua escolha é a melhor que a dele? Por um acaso o que você está colocando em pauta, o que você está pensando e meditando a respeito daquele assunto, é melhor do que ele vai pensar? Parece que Deus não é um bom pai que sempre vai desejar o seu bem. Parece que ele quer às vezes colocar o dedo nos seus assuntos e mudar tudo o que você está pensando. Mas espera aí, se ele está levando para uma mudança, ele está levando para uma mudança para o bem, para o amor. Porque ele sabe que aquele caminho não vai levar para o lugar certo. A palavra de Deus vai dizer que existem caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas no fim acabam levando para a morte. Existem caminhos que parecem que são caminhos bons, são caminhos saudáveis, são caminhos de felicidade, mas eles são só aparentes. Eles podem levar para tristeza, para sofrimento. E Deus sabe de tudo isso. Então, esse medo de você apresentar a Deus e Deus mudar tudo que você colocou na sua agendinha, é porque você não está enxergando Deus como um bom pai. Jeremias 29:11 diz que todos os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz. Não são alguns. Todos os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz. Todos os seus planos para o nosso futuro são cheios de esperança. Não existe nenhum pensamento de Deus a seu respeito que não é um pensamento de paz. Não existe nenhum plano de Deus para você que não seja cheio de esperança. Deus é um bom pai. E Ele te ama. E qualquer orientação que Ele te der é em amor. Qualquer orientação que Ele te der é a melhor orientação que você podia ter na sua vida. A melhor orientação. O relacionamento deve ser o início de tudo e o fim de tudo. Eu oro para me relacionar e o fim disso é o relacionamento. Eu inicio em relacionamento e cultivo o relacionamento. Continuo com o relacionamento. Observa que Paulo vai ter várias oportunidades que ele vai dizer sobre essa continuidade. Em Efésios 6:18 ele vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Observe que Paulo está dizendo aqui: orem no Espírito em todas as ocasiões, a todo momento, ore. Não é uma atividade isolada no seu dia, não é uma atividade localizada, momentânea. Mas Paulo está falando aqui que a oração deve ser um estilo de vida de relacionamento. É um contínuo ouvir o que Deus tem para te dizer. É continuamente você conversando com Deus e Ele te dizendo, Ele te instruindo. É Ele compartilhando com você o coração dele e você compartilhando com Ele o seu coração. Paulo vai dizer novamente em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 a 18, ele vai dizer: alegrem-se sempre, orem continuamente. Em outras versões, orai sem cessar, não pare de orar. Você consegue estar naquele momento orando? Ore. Está lavando louça? Esteja em oração. Está dirigindo o carro? Esteja em oração. Não é necessário você pegar e tornar disso uma prática isolada do seu dia. Pode ser também. Não, Mateus, eu gosto, por exemplo, de pegar um momento da minha manhã ou da minha tarde, ou no final da minha noite, antes de dormir, de pegar, fechar a porta do meu quarto e orar ao Pai. Perfeito? Mas Paulo está dizendo que existe algo a mais que isso. Existe um estilo de vida de comunicação, e oração deve ser esse cultivo de relacionamento. Orai sem cessar. Orem continuamente. Em todas as ocasiões, orem no Espírito. Ele vai dizer aqui até de uma oração no Espírito.
gente não vai falar de oração no Espírito hoje, orações em línguas. A gente vai ter uma nova oportunidade, novas séries que estão para chegar aí. Mas todos os tipos de oração, orem continuamente. Orem continuamente. É novamente Paulo fazendo questão de te convidar a ter uma vida plena e constante de comunhão com Deus. É uma prática constante e prazerosa. A oração não deve ser um ritual religioso maçante, ruim, para cumprir tabela. Não, Mateus, parece que eu estou falando ao vento. Você não está falando ao vento, você está falando a Deus. Você está conversando com Deus. Aí você fala e para e deixa ele conversar com você. Deixa ele ministrar você. Deixa ele compartilhar com você o coração. O problema é que muitas vezes a gente entra em oração, fala, falou amém, levanta e sai fora. Você não dá tempo nem de conversar com você. Ou melhor, às vezes você não quer nem saber o que ele tem para dizer. Você já colocou tudo que você quer que aconteça no seu dia. Você colocou todos os seus planos já ali e não quer que mude nada. Deus é assim e que abençoe tudo. Pera, mas então não é um diálogo, é um monólogo. É só uma comunicação do que você pensou e está dizendo para Deus. Não. Frank Laubach vai dizer que essa é a melhor forma de agir. Converse muito com o Senhor. Sua vida deve ser uma conversa contínua com os céus. Converse muito com o Senhor. Essa é a melhor forma de agir. E observa o que Jesus vai dizer em João capítulo 5. Essa passagem a gente já trouxe em outros episódios. João capítulo 5, versículo 19, vamos dizer o 19 e o 20. Jesus lhes deu a resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Vamos segurar no versículo 19. Observa essa consciência de Jesus. Essa consciência de que ele precisava estar em constante comunhão com o pai. Ele precisava estar em constante oração, comunhão com o que Deus estava dizendo. Por quê? Porque ele sabia que sozinho ele não podia fazer nada. Ele não podia manifestar o coração de Deus se ele não conhecesse o coração de Deus. Então ele precisava conhecer o coração de Deus, ele precisava saber o que o Pai estava fazendo, o que o Pai estava falando naquele exato momento, o que o Pai gostaria que ele fizesse. E aí em versículo 20 ele vai dizer, e o Pai me diz isso tudo, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Mateus, por que Deus falaria para mim, compartilharia comigo o coração dele? Por que Deus me instruiria? Jesus disse aqui no versículo 20, porque o Pai ama o Filho. E porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. Porque Deus me ama e te ama, ele quer te mostrar tudo o que ele faz. Nós vamos terminar o episódio de hoje falando um pouco mais disso. Ele quer compartilhar com você coisas profundas. Porque ele te ama, por amor. E aí, Jesus vai terminar dizendo, sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras maiores do que essa. Não só o que você está vendo Jesus fazer, mas Deus vai te mostrar coisas maiores. Dê valor à presença de Deus. Dê valor à presença dele em você. Uma vez que você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura. E essa nova criatura tem a mesma natureza de Deus. O Espírito Santo veio morar no seu espírito. O Espírito Santo está em você. Você é casa do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. E ele está em você. Jesus falou, antes de ele morrer, ele fala para os discípulos, eu preciso ir para enviar o Allos Paracletos, um consolador exatamente igual a mim. É como se vocês tivessem agora Jesus com vocês. O Espírito Santo é exatamente igual a Jesus, é o Allos, é exatamente igual. É o consolador, exatamente igual a Jesus. E ele mora em você, em mim. Dê valor à presença. Você está ligado ao Pai 24 horas. Você não está ligado a Deus só quando você vai na igreja. Você está ligado a Deus 24 horas. É uma vida de relacionamento, é uma vida de ligação íntima com Deus. Observa que Romanos 10, 17, ele vai dizer, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Observa a conjugação desse verbo. Ele fala, a fé vem. Vem agora, tempo presente, por ouvir agora a palavra de Cristo. Você não pode ouvir a palavra uma vez na sua vida, ótimo. Isso gerou fé ao seu coração, ótimo. Mas viver agora a sua vida inteira por uma palavra que você ouviu ontem.
Porque é mais do que você saber que a palavra diz que nada é impossível ao que crê. É você saber qual impossível Deus está fazendo agora. É saber o que Deus quer fazer agora. Voltamos a João 5. É Jesus, é saber o que o Pai está dizendo agora. É saber o que o Pai quer fazer agora. Deus quer fazer através de você. Por seu intermédio. É uma parceria. Mateus, eu sou parceiro de Deus. Você é parceiro de Deus. É uma parceria. Deus quer estabelecer na terra a vontade dele que já é feita nos céus. Deus quer manifestar na terra tudo aquilo que Cristo conquistou. A provisão. Para um doente, o que Deus quer? Que ele seja curado. Por quê? Porque Jesus já levou sobre si todas as duas enfermidades. E quem vai manifestar isso? Quem que ora pelo doente? Eu e você. E então Deus compartilha isso com você. Naquele momento, o que Ele quer fazer naquele momento. A fé vem por ouvir naquele momento o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. A fé vem pelo ouvir, tempo presente. Relacionamento diário. Gostaria agora de que a gente abrisse em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. A gente não vai estudar Filipenses por inteiro. Provavelmente o próximo episódio, a próxima série vai ser a respeito de Filipenses 4. Já estou dando um spoiler. Mas eu trouxe aqui só o versículo 6. Tá? Só o versículo 6. Filipenses 4, 6, ele vai dizer assim: não andem ansiosos, preocupado, perturbado, angustiado por coisa alguma. Mateus, eu tenho que andar preocupado com alguma coisa? Paulo vai dizer em Filipenses: não, por nada, por coisa alguma. Nada, nada. Aí ele vai continuar dizendo: mas em tudo. Mas em tudo, o que eu devo fazer? Pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quem está falando aqui? O que Deus está nos chamando? Para trocar momentos de ansiedade, para trocar situações em que nos deixariam preocupados, uma escolha por tomar preocupações, por se perturbar, por se angustiar, trocar esses momentos por momentos de comunhão. Isso aqui é íntimo, isso aqui é profundo. Paulo está dizendo, olha, troquem esses momentos de ansiedade. Não precisem se preocupar com nada, mas em tudo, vá à comunhão. Pela oração, apresente seus pedidos a Deus. E essa palavra oração aqui, é um tipo de oração bem específica. Ele fala sobre uma oração de entrega, de contato íntimo. No grego, proseuche. É uma oração de entrega, de contato íntimo, de consagração. Então é você ter um contato íntimo com Deus. Surgiu uma situação. Aquilo tenderia a me preocupar na alma. Eu olho para aquilo e falo, poxa, essa situação aqui teria motivos na minha alma para eu me preocupar. Porque surgiu um problema, eu preciso resolver esse problema. Tem coisas ali em jogo. Isso poderia me levar a minha alma a se preocupar. Aí Paulo fala, olha, em vez de você se preocupar, de tomar toda a responsabilidade, de falar, eu preciso resolver esse problema, eu vou resolver sozinho. E aí quando você pensa, bom, eu, Mateus, sozinho tenho que resolver esse problema, e eu, Mateus, não sei resolver esse problema, pela força do meu braço eu não tenho solução, pela minha sabedoria, pela minha inteligência, pela aquilo que eu vivi, experiências, eu não conseguiria resolver essa solução, então isso me preocupa. Qual será a solução? Isso me preocupa. Paulo diz, olha, calma. Em vez de se preocupar, apresente em oração. Vá ao Pai, contato íntimo. Apresente seus pedidos a Deus. Troque momentos de ansiedade por comunhão. Utilize da oração como um veículo que você chega a Deus. É um lugar no Espírito onde você chega e desfruta de comunhão. Desfruta de soluções que a sua alma não teria sozinho. Desfruta de soluções que uma mente não renovada teria. Agora, se você vai em comunhão íntima, em proximidade, e Deus compartilha com você as soluções, Ele renova a sua mente com a palavra, Ele lembra do que eu te disse. Se lembra daquilo que
disse na minha palavra. Ele renova a sua mente, ele te traz instruções, te traz conduções. O versículo seguinte vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração e a sua mente. Porque você levou o seu coração para um lugar diferente. Você tirou ele por se pautar de uma esfera natural na alma e elevou o seu coração para um lugar no espírito. Um lugar de provisão no Pai, em Deus, em relacionamento. Salmos 34:8 vai dizer: provai, experienciem, degustem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Deus diariamente te convida a prove e veja que eu sou bom. Surge uma situação, prove e veja que eu sou bom. Surge algo no meu dia a dia, é pequeno, Mateus. Deus quer que você prove e veja que Ele é bom naquilo. Bem-aventurado aquele que confia nele. Oração é sobre você se manter na presença de Deus até o momento que você vai chegar num lugar de descanso. Você vai se posicionar em descanso. Se posicionar no descanso que existem para os filhos de Deus. Orar é você se expor à presença, se manter na presença até você se posicionar corretamente nesse lugar de descanso. É por isso que você se desfez das ansiedades. Porque você entrou num lugar de descanso que existia em comunhão para os filhos. E nesse lugar a sua perspectiva é mudada. A sua visão é mudada. Você muda a forma de enxergar as coisas. Você muda a forma de pensar, a forma de solucionar os problemas. Você começa a considerar coisas que você não consideraria antes. Você começa a ser edificado sobre a sua fé e não sobre a sua alma. Em Judas, capítulo único, versículo 20, ele vai dizer que a oração em línguas nos edifica sobre a nossa fé santíssima. Ele vai dizer: mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então observe que a oração em línguas, a oração ela coloca você, te edifica sobre a sua fé. Isso significa que você pode estar edificado sobre outras coisas. Você pode estar edificado sobre a sua alma, sobre sentimentos, emoções, e isso traz preocupação. Você pode estar edificado sobre sabedoria humana e viver baseado em sabedorias humanas limitadas. Agora, você pode estar edificado sobre a sua fé e sobre aquilo que Deus já disse a seu respeito. E o que te levou a se edificar sobre isso? A oração. Amém? Então observa, a oração é esse veículo que te leva a se posicionar de forma correta. Por muitas vezes no dia a dia vai surgir coisas que você fala: gente, e agora? O que eu faço? Nossa, esse problema é diferente. Essa situação é diferente, nunca vivi, e agora? De acordo com a ciência não tem solução. De acordo com os médicos acabou. E o que eu faço agora? O que eu faço? Oração é um lugar onde você encontra posicionamento correto, de descanso. Você é edificado sobre a sua fé. Você é edificado sobre aquilo que você já é em Cristo Jesus. É um desfrute de relacionamento, onde você alimenta a visão. Observa que para você reinar em vida com Cristo Jesus, Romanos 5,17, observa isso. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem como? Por obras? Não, recebem pela fé. Recebem pela fé de Deus o quê? A imensa provisão da graça e a dádiva, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Bom, então como é que eu reino em vida com Jesus Cristo? Como é que eu reino em vida, Mateus? Como? Recebendo pela fé. Duas coisas. O que eu tenho que receber pela fé, Mateus? A provisão da graça. Você precisa saber tudo aquilo que Cristo conquistou para você. Tudo aquilo que você já é em Cristo Jesus. Tem e pode nele. Percebe isso? E isso voltaria ao episódio da palavra de Deus. De você voltar a ser exposto à palavra e ver no espelho quem você já é. Então, eu recebo pela fé. Eu me aproprio disso. É meu. A provisão da graça é minha. Deus proveu e é meu. Eu recebo a provisão da graça pela fé. E não só isso, mas também a dádiva da justiça, o presente da justiça. Que presente é esse? A gente já discutiu um pouco sobre isso.
Essa justiça é diakossune. É o estado daquele que é como deveria ser, é uma condição aceitável, é um estado de relacionamento adequado. Ou seja, eu preciso receber pela fé de Deus tudo o que Ele proveu e me posicionar em relacionamento. Nós reinamos em vida, providos pela graça, desfrutando de relacionamento. Você não reina em vida só provido pela graça e longe de relacionamento. Você receber herança, mas não manter relacionamento, é o filho pródigo, que pediu a herança do pai e quis viver longe. Provisão da graça, sem relacionamento, é insustentável. Você reina em vida provido pela graça, não é pelas suas obras, não é pelo que você consegue fazer, não, é provido pela graça de Deus, provém de Deus e posicionado em relacionamento, em uma condição de relacionamento. É assim que nós reinamos em vida. E esse relacionamento, ele é cultivado em oração. É um estilo de vida de oração. Agora, entenda, para a gente já caminhar para o final. O diabo, ele quer ofuscar essa sua consciência. Várias, né? Primeiro ele quer ofuscar, ele tenta ofuscar a sua consciência de que você é justiça de Deus. Se ele te torna consciente de outra coisa, se ele faz você acreditar que você não é justiça de Deus, mas que você é um pecador miserável, se ele te deixa consciente que não, você não merece nada, você pecou ontem, não, você não é bom o suficiente, não, você vai na igreja só de domingo, não, você não está orando o quanto você deveria. Observe que o diabo pode usar até das práticas espirituais contra você. Se você não entender que a oração é um fluir natural de relacionamento, o diabo pode usar dela como um ritual para te escravizar e falar, você não orou ontem, então Deus não vai te dar. Você não está lendo a Bíblia, então Deus não vai te dar. Ele te tenta alimentar a sua consciência de forma errada. Uma consciência de que você não é justiça de Deus, mas você é pecador, miserável, não merece nada. Ele vai alimentar a sua consciência de dor, do tipo, olha para o que você está sentindo. Olha para o que a sua alma está gritando. Olha pelo que você está vendo. E se ele consegue aumentar a sua consciência disso, você não se posiciona corretamente. E aí você começa a viver aquém do que Cristo conquistou. Observa que se você começa a acreditar em coisas que o diabo diz, ou em coisas que não está escrito na palavra de Deus, a palavra de Deus diz uma coisa a seu respeito. Se você começa a acreditar em algo que está fora da palavra, né? Paulo vai dizer sobre altivez, né? Sobre coisas que se levantam contra a sabedoria de Deus, contra a palavra de Deus, sofismas. Você começa até a orar de forma errada. Edward Bounds, ele vai dizer, nós oramos da mesma forma que acreditamos nas Escrituras. Se você não crê nas Escrituras de forma correta, se você não crê na palavra de Deus e não enxerga, não vê o que a palavra de Deus diz a seu respeito, até orar errado você ora. Até desfrutar de um relacionamento não pleno, você começa. Porque aí você pensa, bom, se eu sou um miserável pecador, Deus, por favor, eu te suplico, cura o meu vizinho. Mas espera, Jesus já curou, ele já levou sobre si todas as suas 2 enfermidades. Agora, a falta de entendimento da palavra faz você orar errado. Deus, por favor, seja bom. Faça isso, por favor, eu jejuo e oro. Estou fazendo tantas semanas de oração e jejum. Infelizmente, você está enxergando errado, se posicionando errado e não está desfrutando de um relacionamento pleno. Você está se posicionando de forma errada. Não está vivendo tudo aquilo que Deus conquistou para você. Você não está reinando em vida. Porque para reinar em vida, você precisa receber pela fé 2 coisas de Deus. A provisão da graça e uma posição de justiça, de relacionamento. Mateus 26:41, Jesus vai dizer, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observa que a oração aqui, Jesus falando aos discípulos, a oração aqui
ela acaba alinhando o seu coração para as coisas do Espírito. Ele fala, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você não mantém um estilo de vida de oração, a carne ela começa a querer te puxar para outras coisas, fazer você pensar de forma errada, você aceitar desejos errados, agir de forma errada, agir com a força do seu braço, responder de forma carnal. Aí Jesus fala, vigiem e orem. Em que sentido? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração, ela te leva acima da carne, a se posicionar acima de desejos da carne. Ela alinha o seu coração ao Espírito. Ela começa a colocar o seu Espírito no lugar devido de influência. Lembra que você é um Espírito, tem uma alma e habita num corpo. Quem deve estar comandando a sua vida? Quem deve ser o bom piloto? O Espírito. Você é conduzido pelo Espírito Santo? Pelo seu Espírito. A oração, ela acaba te colocando alinhado para o Espírito estar comandando. É um caminhar no Espírito. E observa que se você fica muito tempo em oração, isso é até interessante. A sua visão é alinhada. Até os seus apetites são alinhados. Você fica muito tempo em oração, perceba isso. Se você fica muito tempo em oração, sei lá, fica lá 1h30, 2 horas em oração. Quando você sai da oração, se alguém fala alguma coisa para você, parece que você responde diferente. Nossa, Mateus, parece que, sei lá. Agora, se passa muito tempo você longe da oração, parece que você responde de forma tão pronta, né? Tão áspera. O que a oração faz nisso? A oração está te expondo a Deus. A oração está te expondo as coisas do Espírito. Ele está alinhando a sua visão, alinhando o seu coração. Vigiem e orem. Para que vocês não vivam pela carne. Lembra o que Paulo disse, né? Não basta você estar vivo no Espírito, mas vocês precisam andar segundo o Espírito. Vocês não podem estar vivos no Espírito e andar segundo a carne. E a oração, ela, neste contexto, ela te ajuda a você viver no Espírito. Ela te expõe o que Deus está pensando, as orientações de Deus, o coração de Deus. Você para de viver segundo as circunstâncias carnais. Você começa a estar sendo edificado sobre a sua fé. O seu homem interior começa a alinhar dessa forma o seu corpo e a sua alma. Que é o último episódio que nós falamos sobre a palavra, né? A palavra em ação. Que é o seu espírito como um piloto condicionando o seu corpo e a sua alma. Se você não assistiu esse episódio, volta lá e assista esse episódio. A questão é que o crescimento relacional, ele traz um crescimento em todas as áreas da sua vida. Você crescer em relacionamento com Deus, em oração, traz crescimento em todas as áreas da sua vida. Traz crescimento emocional, traz crescimento racional e também crescimento espiritual. É um crescimento por completo. Deus, ele quer tocar a sua vida por completo. Ele está preocupado em você por completo. Deus te ama e quer cuidar da sua vida por completo. Os planos dele para o seu futuro envolvem você por inteiro. Os pensamentos de paz são paz para o corpo, paz para a alma e paz para o espírito. Um crescimento em relacionamento é um crescimento por completo. Pratique a presença. Você está 24 horas ligado ao Pai. Pratique a presença. Usufrua dessa ligação contínua com Deus Pai. E Mateus, como é que eu posso ter tanta certeza assim que eu estou ligado a Deus de forma íntima e orgânica 24 horas por dia? 1 João 4,13 vai dizer: sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Por quê? Por quê? Porque ele nos deu do seu Espírito. Nós estamos ligados a todo momento. Nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Por quê? Por quê? Porque ele nos deu o seu Espírito. Nós temos o privilégio de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está 100% comprometido com o seu relacionamento com Deus. Romanos 8,14 vai dizer: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, ruios, filhos maduros de Deus. Eu e você, como filhos de Deus, temos o privilégio de sermos conduzidos a todo momento pelo Espírito de Deus que vive em nós. João 16, versículo 13 vai dizer: mas quando o Espírito da verdade vier, e ele veio, ele nos guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo te guia a toda a verdade. E observe que ele continua dizendo: não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir.
Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Agora observe, tudo que pertence ao meu Pai é meu. Jesus falando. Tudo que pertence ao Pai é meu, é de Jesus. Por isso eu disse que o Espírito receberá tudo que é meu, tudo que é de Jesus, e tornará conhecido a vocês. Observe esse derramar. Tudo que é do Pai foi dado ao Filho. Tudo que o Filho tem foi entregue ao Espírito, para que o Espírito derrame sobre mim e você. Observa como esse relacionamento é íntimo. O Pai entrega tudo ao Filho. O Filho entrega ao Espírito. E o Espírito derrama sobre nós. E Ele nos conduz a toda a verdade. O Espírito Santo está 100% comprometido em te conduzir ao relacionamento. A te entregar tudo o que Cristo fez. Tudo o que Cristo tem, que foi dado pelo Pai. Por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo vai fazer um paralelo aqui. Ele vai dizer, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, à contenda, à dissolução, ao descontrole. Mas deixem-se encher, fazer abundar, completar pelo Espírito Santo. Falando entre si, em outras versões, um com o outro, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe o paralelo que Paulo fala aqui. Olha, um lado você tem, ele coloca como ilustração se embriagar com vinho, né? Que seria se alimentar das coisas da carne. Olha, não se alimentem de coisas da carne, não alimentem sua consciência das coisas da carne. Olha, não vivam expostos às coisas da carne. No caso aqui ele fala sobre se embriagar, que leva à dissolução, a descontrole. Observa, você é um espírito, mas se você começa a se expor tanto às coisas da carne, que descontrole é esse? É um controle da carne. O descontrole é o controle da carne. A pessoa está descontrolada, está controlada pela carne. Não se embriaguem com vinho. Não se embriaguem de coisas da carne. Por outro lado, ele fala, se encham do Espírito Santo. Ele vai falar aqui uma lista de coisas. Salmos, hinos, a gente vai pegar um episódio para falar a respeito disso. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Dando graças constantemente a Deus, ou seja, se posicionando em ações de graças, em oração, em ações de graças. Se encham do Espírito Santo. Sejam cheios, completos, façam abundar do Espírito. Mantenham-se constantes do Espírito. Porque assim vocês viverão uma vida no Espírito, de controle no Espírito. E para fechar o episódio de hoje, nós poderíamos falar muito mais a respeito de oração no Espírito e tudo mais, mas eu gostaria de ter um episódio só a respeito disso, tá? Uma série só a respeito disso. E eu quis hoje trazer só um contexto de oração. Mas para a gente fechar, entenda que a oração não deve ser só para momentos que você tem problemas. Né? Você não deve ir para o Pai só quando você tem problemas. Você não deve se conectar a Deus só em momentos de problemas. Todos os dias, em todos os momentos, são momentos de encontro com Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá, orai sem cessar, orem continuamente no Espírito, é um estilo de vida de oração. Não é só quando tem problemas. Tanto que em Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Observa que o escritor aos Hebreus está falando assim, duas coisas. Primeiro é que você pode ter confiança em entrar na presença, ao trono da graça. Por quê? Porque você pertence àquele lugar. Você não é um intruso na presença de Deus. Pai, eu entro agora na sua presença. Não, você está na presença dele a todo momento. Você está a todo momento na presença dele. Você não é um intruso na sala do trono. Ele diz, entre com confiança. Por que eu posso entrar com confiança à sala do trono? Por que eu pertenço a ela? Por uma coisa que eu fiz? Não. Isso vem dos versículos anteriores. O versículo 14, por exemplo, ele vai dizer assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Ou seja, nós temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus. Pela obra de Cristo, eu posso com confiança
entrar na sala do trono. Eu pertenço a ela. Eu estou ligado a Deus de forma íntima, contínua. E ele fala, ó, entre lá para o momento de necessidade? Não. Para receber misericórdia e graça. E recebe misericórdia e graça. E recebe misericórdia. Você está sendo multiplicado sobre a sua vida. Graça e mais graça. Graça e mais graça. A palavra de Deus vai dizer que graça e paz são multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do Filho. Ou seja, quanto mais eu me exponho a Deus e conheço o Pai e conheço o Filho, multiplica a graça sobre as nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que Deus é poderoso para fazer abundar sobre nós toda a graça. Ou seja, nós temos graça suficiente para todo momento. Ele faz abundar para todo momento. Você não precisa de um momento de necessidade para entrar. Você pode fazer abundar graça e mais graça para toda situação, toda situação. E eu gostaria de lembrar outra coisa também. Você não deve viver só para você. Então quando eu tenho um problema, eu entro na presença. Mas espera aí, você não vive mais só para você. Você tem que ter graça sendo multiplicada na sua vida a todo momento. Você tem que estar sensível ao que Deus está fazendo a todo momento, assim como Jesus lá em João 5. A ponto de quando você olha alguém que está ao seu redor, e aí você olha, e aí você começa a enxergar com os olhos de Deus. Porque se você se expôs tanto a Deus, você começa a olhar como Ele está olhando. Quando você tem um amigo muito íntimo, você começa a falar como um amigo íntimo. Você começa a pensar como um amigo íntimo. Você começa a pensar como ele. Aí você olha para aquilo e fala, Deus, o que o Senhor quer que eu diga para aquela pessoa? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade que você quer que eu manifeste na vida daquela pessoa? Observa que esse discernimento, essa sensibilidade proveio de relacionamento contínuo. Vem de estar ligado continuamente, ouvindo o que Deus tem para dizer ao seu respeito e ao respeito dos outros que estão ao seu redor. É você estar disponível para Ele compartilhar o coração dele para você, para coisas da sua vida e também para os outros. É você ser um canal para que Ele manifeste a vontade dele ali. Então você está sensível, continuamente em oração, continuamente em oração, continuamente em oração. Uma vida de oração é uma vida de relacionamento. Amém? Gostaria que você abaixasse sua cabeça, vamos orar, Pai. Nós te agradecemos por essa ligação íntima, orgânica, viva, contínua que nós temos com o Senhor. Nós estamos ligados ao Senhor. Nós permanecemos no Senhor e o Senhor permanece em nós. Nós estamos ligados à videira que é Cristo. Pela obra de Cristo, nós estamos ligados à videira. Nós somos ramos que estão enxertados, ligados à videira. E nós desfrutamos da vida da videira a todo momento. O Espírito Santo vive em nós e traz a vida de Cristo aos nossos corpos. A vida de Cristo é trazida aos nossos corpos. Nós temos a vida de Cristo em nós, continuamente, porque o Espírito Santo traz isso. Nós somos conduzidos a toda a verdade. O Senhor ama compartilhar conosco o que o Senhor deseja, os seus pensamentos, o seu coração. O Senhor ama isso, porque nós somos filhos amados. Pai, nós te agradecemos e nós honramos a sua presença em nós. Nós amamos a sua presença. E nós queremos praticar mais e mais essa vida de oração, desse estilo de vida de oração, dessa vida de relacionamento. Pai, uma vida de oração não é uma vida sacrificial, uma vida de oração não é uma vida pesada, uma vida de oração não é uma vida de rituais, uma vida de oração é uma vida de desfrutar do amor que o Senhor tem por nós. Desfrutar de relacionamento profundo, prazeroso. É compartilhar com o Senhor o nosso coração e ter o coração do Senhor compartilhado conosco. Pai, nós te agradecemos por isso. Nós amamos ouvir a sua voz. Nós amamos ser conduzidos pelo Senhor. Pai, eu já te agradeço por cada uma das vidas que estão ouvindo essa mensagem e que elas sejam conduzidas por um relacionamento mais profundo com o Senhor. Que elas sejam conduzidas por uma vida de oração, um estilo de vida de oração. Pai, que toda crença errada que um dia elas ouviram, que foi dito, que seja quebrada agora no nome de Jesus. Que toda oração, prática de oração feita de forma errada, como rituais, como algo pesado, seja quebrado no nome de Jesus. Pai, que o seu amor venha envolvê-las e que elas venham perceber que há um relacionamento para ser desfrutado e que isso se dá em oração também. Nós te agradecemos, Pai, no nome do seu Filho Jesus. Amém, amém. Amém? Sejam abençoados. Até o episódio da semana que vem.